Que Deus esteja com todos para fazer uma prece. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho. Sustentai-nos nas provas desta vida, dai-nos a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de nós os maus pensamentos e fazei com que não tenhamos acesso a nenhum mau espírito, que tentarem nos induzir ao mal. Esclarecei-nos minha consciência sobre meus defeitos e levai sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo da guarda, que velais particularmente por mim, e vós, todos os espíritos protetores, que vós interessais por nós, fazei com que nós tornemos dignos das benevolências, concebei as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas conforme a vontade de Deus. Contigo, Ceci. Bem, antes de passar a palavra para a nossa irmã Ana, continuando então a nossa história da semana passada, que eu fiquei todos os sábados falar um pouquinho sobre a Casa de Tiradentes, né? E semana passada nós falamos sobre a mediunidade da Dona Ondina e a necessidade que os amigos tiveram de construir, ter um prédio, fazer uma construção para acolher os irmãos que chegavam e até mesmo para que ela não continuasse atendendo na casa dela. Então, com a ideia do senhor Dirceu, na época, né, que era o trabalhador junto com a Dona Ondina, ele sugeriu então que construíssem fizesse uma coleta de valores, juntasse um dinheirinho, fizesse essa coleta e construísse um prédio. E a Dona Ondina tinha muita vontade disso. Então ela cedeu do terreno dela, que a casa dela era ali mais adiante, ela concedeu o fundo da casa para construir. Na época fizeram esse quadradinho aí, quando tem o pilarzinho aí, né? Era bem pequenininho. Tá? Então a união, através da coleta de valores, fizeram a construção. A união fez a casa crescer e a fé é que mantém ela viva até hoje. E a caridade, que é o maior objetivo da casa, né? Ao longo dos anos, que vem divulgando a doutrina espírita, baseado no lema: fora da caridade não há salvação. Então, isso data de mais ou menos 1965, foi quando construíram o pequeno espaço. E as pessoas continuaram vindo, né? E a casa foi tendo necessidades. Então, baseado nessa amizade, na união das pessoas com os objetivos claros, cada tijolo, cada areia mesclada ao cimento era motivo de alegria e era compartilhada com entusiasmo de quem constrói não apenas um espaço físico, mas o sentimento do bem pela nobre causa da doutrina espírita. Então essa casa, na época, surgiu com o nome de Sociedade Espírita Fé, União e Caridade. É isso, né? Como foi Centro Espírita. A sociedade, né? Foi uma sociedade. Então ela surgiu para iluminar, para orientar a caminhada de todos aqueles que chegavam aqui, às vezes perdidos, né? Angustiados, cheios de problemas, que não tinham uma visão clara. Então aqui buscavam esse acolhimento. Aqui encontraram a bússola para nortear as suas vidas. Isso em 1965. Passaram-se alguns anos, e em 1990 ressurgiu novamente a Casa das Cinzas. Houve uma necessidade de aumentar a casa. Isso tudo sob orientação da Dona Ondina e do seu mentor Tiradentes, né, com os amigos. Então a casa cresceu mais um pouco.
Aí ela cresceu, foi aqui, né, Niquinha? Me ajuda que eu não me lembro, foi aqui, né? Essa parte aqui não tinha, ó, era só isso aqui. Aí aumentaram essa parte aqui e o banheirinho, tá? Então, em 1990, houve um novo aumento na casa, outros trabalhadores vieram, juntaram-se a Dona Undina para seguirem trabalhando. E aí continuou, sempre continuando o trabalho. E até hoje, né? Estamos aqui aos pouquinhos. Agora, semana que vem, eu conto mais um pedacinho da casa. Aumento mais um pouquinho a casa, tá? Então, hoje nós temos a nossa irmã Ana Becker, que veio nos trazer a reflexão. Acredito que é um tema bem gostoso e que todo mundo procura, né? Que vai nos orientar. Contigo, Ana. Seja bem-vinda. De fora que veio na nossa casa. E a Ana, para registrar a Ana, quando nós fizemos a semana de Tiradentes, 25, 26 semanas, a Ana participou de todas. Só na época da pandemia. Que nós já estávamos na casa, ela vinha apresentar. Isso. E é uma das palestrantes não, uma expositora antiga, né? Antiga. Não vou dizer muito para não deixar muito velha, né? Então, pessoal, né? Muito boa tarde a todos. É uma alegria, na verdade, estar aqui de novo, né? Mais um ano aqui, né? Na semana de Tiradentes. Antes era semana, agora teve uma época que era mês, né? Agora voltou a ser mês. Voltou a ser mês de Tiradentes e é uma alegria estar aqui já desde, sei lá, quantos anos mesmo? 20 e... 26. A primeira vez que eu estive aqui, acho que foi antes de 99, que a gente estava falando, lá por 98, 97, algo assim, né? Era solteira, Exato. Então é uma alegria a gente estar aqui, sempre podendo compartilhar um pouquinho da conhecimentos da doutrina espírita, dessa doutrina que nos consola, né? Que nos traz tanta coisa boa, para ajudar a gente a enfrentar todas as questões que surgem na nossa vida, né? Eu não sabia que o primeiro nome da casa tinha sido Fé, União e Caridade, né? Que coisa interessante isso. Porque, de certa forma, isso pode se tornar a base da felicidade, né? Quando a gente consegue juntar um pouquinho essas coisas todas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre felicidade, né? E lembrando nisso... pensando a respeito desse assunto, né? É muito comum a gente dizer, né? Quem já não ouviu ou quem já não disse, eu só quero ser feliz, né? Ou então, eu só quero que o meu filho, para quem é mãe, né? Seja feliz, só quero que meus amores sejam felizes, né? As pessoas que eu gosto, que elas sejam felizes. E isso acaba sendo um desejo intrínseco no ser humano, mas às vezes, será que a gente não está idealizando um pouco as coisas, né? Trazendo uma certa expectativa irreal para a vida, para o que é a vida? Porque quando eu digo que eu só desejo para aquele filho, né? Para aqueles queridos, que eles sejam felizes, será que eu não estou jogando de certa forma uma exigência irreal para essa pessoa? Será que a gente não está fazendo uma certa confusão entre felicidade e alegria? Porque são coisas bem diferentes, apesar de terem pontos em comum. Porque a alegria, ela é uma emoção básica, assim como outras emoções. Existem estudos que falam em 5 emoções básicas, existem estudos que falam em 7, e aí há algumas variações em relação a isso, emoções primárias, emoções secundárias, mas junto com a alegria nós temos como básico na nossa personalidade a raiva, a tristeza, o medo, o nojo. São emoções estruturantes da personalidade, todas importantes. Então, quando eu falo isso, será que eu não estou querendo ser só alegre ou só viver a alegria?
E aí, nesse caso, será que eu não estou querendo suprimir as outras emoções que têm função? Que são importantes? Uma função de preservação mesmo do ser humano. Todas elas têm sua função. E aí, quando a gente fala em felicidade já no sentido amplo, então, será que não seria o caso de se desejar uma boa gestão das emoções? Como saber lidar com todas as outras emoções que nós sentimos, que são naturais do ser humano sentir, e com todos os outros sentimentos que vêm, né, derivados dessas emoções, em vez da gente focar só na alegria. E para quem quer, tem um filme, uma animação infantil muito interessante que trata da questão das emoções. E estou vendo aqui que tem gente mais jovem, né? Aí a gente pode perceber, com certeza eles já devem ter assistido Divertidamente, né? Divertidamente 1 e Divertidamente 2. Ele nos dá uma noção de como as outras coisas que a gente sente também são importantes, né? E aí, no caso da gente começar, né, já que nós estamos aqui estudando um pouquinho sobre doutrina espírita, buscar o conceito de felicidade que a gente tem lá no Livro dos Espíritos, né? E dentro do que o Livro dos Espíritos nos traz, o que os Espíritos nos trouxeram sobre felicidade, tem uma pergunta de Kardec que é muito interessante, é a 920. Quando Kardec pergunta se nós podemos gozar da completa felicidade aqui na Terra. E os Espíritos nos dão a real. Eles vão nos situar. Eles vão dizer não pode, completa felicidade não. Porque a vida nos foi dada, isso está lá nessa questão, como prova ou expiação. É dizer, a gente veio para aprender, ou a gente veio para resgatar coisas, né? Então, nesse processo de aprendizado, daqui a pouco eu vou me frustrar, eu posso me sentir triste, eu posso me sentir com raiva, eu posso ter medo de certas coisas, eu vou ter que aprender a viver com as outras emoções, né? E no processo de resgatar também. E aí os Espíritos nos dizem, mas de nós depende, é isso que eles dizem, ó, dele, do homem, né? Ou das pessoas, da gente, de cada um de nós, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto é possível ser feliz na Terra. Olha que interessante. Suavizar os nossos males ou os nossos desafios, vamos trazer para uma linguagem bem atual, né? Suavizar a nossa vida e ser tão feliz quanto é possível ser feliz. Então, o que eles estão nos dizendo? Sim, é possível ser feliz. Mas não essa coisa idealizada, absoluta, de viver só alegria, só o tempo todo na felicidade. A felicidade está em aprender a suavizar os desafios, aprender a viver, aprender a gestionar, né? Gestar em português, aprender a se organizar dentro desse monte de emoções e sentimentos que a gente tem. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a gente tem uma reflexão muito interessante de Santo Agostinho, quando ele nos diz que aqui na Terra, nem a riqueza, nem o poder e nem a juventude são condições essenciais para a felicidade. Aí Santo Agostinho ainda vai dizer que nem juntando tudo isso, quem tem juventude, quem tem riqueza e quem tem poder ao mesmo tempo, às vezes não é feliz, né? Santo Agostinho nos traz essa reflexão. Ele diz, incessantemente se ouve no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. A gente não sabe o que vai no coração das pessoas, os desafios, os traumas, as dores, aquilo que elas sentem. Às vezes parece que está tudo bem, né? E hoje em dia a gente vive num mundo de muita aparência. Sempre foi um pouco assim, né? Mas agora com as redes sociais a aparência parece que está dominando o campinho, né? E a gente enxerga só recortes da realidade e às vezes parece que a vida dos outros é sempre tão boa, só com a gente que não dá certo, né? Não é verdade, é um pedacinho. É aquilo que as pessoas mostram.
porque a nossa vida é cheia de altos e baixos, né? E aí Kardec ainda segue perguntando, né? E essa pergunta é fantástica, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram essa resposta. Kardec faz uma consideração. Poxa, felicidade então aqui na Terra, ela é relativa. E é relativa à posição de cada um, porque o que uns podem pensar que é felicidade, né? Pode ser desgraça para outro. É assim aqui na Terra. Kardec pergunta. Então, considerando isso, tem alguma soma de felicidade que seja comum para todo mundo? E aí os espíritos dão uma resposta perfeita. Eles separam a nossa vida em dois âmbitos, que é, na verdade, os dois aspectos da vida mesmo nossa aqui enquanto encarnados. Eles separam a vida material e separam o que eles chamam de vida moral ou vida espiritual, né? Então os espíritos nos dizem que em relação à vida material, em relação à vida aqui na Terra, o dia a dia, felicidade é a posse do necessário. Olha que importante isso. Ter o necessário para viver, não faltar nada, né? Quer dizer, eu dormi hoje sabendo que eu vou ter amanhã o que comer, eu vou ter o que vestir, eu vou ter como me manter. Mas veja bem, é necessário. Às vezes a gente se inquieta pelo supérfluo, né? E aqui na Terra, poxa, no mundo que a gente vive, tem tanta gente que não tem o necessário. Aí a gente tem uma infelicidade real, segundo os espíritos, do ponto de vista material. Faltar o necessário. E é uma questão, aí sim, de fraternidade, de economia, de igualdade entre os seres humanos, uma questão de boa administração, inclusive dos recursos públicos, porque se a gente for pensar em nível mais amplo, quem é o responsável, né, por tudo isso, se não nós mesmos na nossa sede e, de certa forma, em todos os níveis, né, inclusive os níveis administrativos, políticos, econômicos e tudo mais. Então é uma questão do mundo que a gente vive aliado às condições individuais. A falta do necessário é uma infelicidade, os espíritos nos dizem. Ok, primeiro ponto. Segundo ponto, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha que legal isso, né? E aí que, como a gente diria aqui no interior, né, que a porca torce o rabo. Porque o necessário, se a gente tiver trabalho, né, se a gente tiver consciência, se tiver saúde, a pessoa, né, e se tiver de repente fraternidade, solidariedade, se eu não me inquietar pelo supérfluo, o necessário está relativamente, né, bem, com exceção, claro, de pessoas que vivem em situação de miséria, de vulnerabilidade, de extrema necessidade econômica, né? Mas em relação à vida moral, que isso atinge a todos, a consciência tranquila e a fé no futuro. Bom, fé no futuro é essa certeza de que nós temos quem nos cuida. Assim como Jesus dizia, né? Observai os pássaros no céu, né? Os lírios no campo, não fiam, né? Mas eles são cuidados por Deus, nosso Pai. E nós também o somos. Então, essa certeza de que Deus de infinito amor e bondade nos cuida através do nosso protetor, né? Nosso benfeitor, nosso anjo da guarda, através de inúmeras situações em que a providência divina se manifesta na nossa vida, da própria oportunidade de reencarnação, com a consciência de que nós somos espíritos e estamos aqui na Terra para viver o que precisa ser vivido e que, de alguma forma, mesmo as coisas mais difíceis no final, né, vão acabar servindo como
aprendizado e como impulso para a gente crescer e evoluir. Essa certeza, né? Essa fé que a gente pode desenvolver, né? Através do que a doutrina espírita nos traz, essa fé raciocinada, a gente pode desenvolver. Mas para além da fé raciocinada, a fé sentida depois do raciocínio. Essa entrega. E isso é um trabalho que exige de nós, o entregar-se. É um desafio, porque assim eu posso ser um pouco mais feliz. E a consciência tranquila? Aí também temos outra questão a analisar, né? Os espíritos nos falam, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos nos disseram que ela está escrita na consciência. Então, essa consciência tranquila que eles estão falando aqui nessa questão a respeito de felicidade, ela tem a ver com a lei de Deus. E tem mais uma questão que eu não lembro qual é do Livro dos Espíritos, mas é por aí que diz algo mais ou menos assim, né? Que a lei divina é a lei de Deus, ela é a única necessária para nossa felicidade e que nós só somos infelizes quando dela nós nos afastamos. Ok, como é que a gente acessa essa lei de Deus? Aí as pessoas podem pensar, através da consciência tranquila. Muito fácil a resposta. Mas tem uma pegadinha aí. Não é bem assim, né? Porque hoje em dia a gente já sabe, olha como os espíritos lá em 1850 e pouco que foi, né? 57, acho que é isso. Agora, 18 de abril, né? De 1857, que saiu a primeira edição do Livro dos Espíritos. Olha como eles estavam aliás, né? Já tinham noção do que nós iríamos descobrir. Os estudiosos hoje entendem que tem níveis de consciência, né? Então, se tem níveis de consciência, como é que a gente vai chegar? Qual é o nível de consciência que garante essa consciência tranquila? Dessa consciência tranquila que os espíritos falam para a gente chegar na felicidade, né? A Joana de Ângeles, ela traz esse mesmo entendimento. Olha como a espiritualidade e os cientistas aqui da Terra vão trabalhando junto, né? A Joana de Ângeles traz esse mesmo entendimento de níveis de consciência baseado na psicologia analítica de Jung. Então, toda aquela série psicológica dela, e tem até um livro que é Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Quando ela fala psicologia profunda, ela está falando dessa psicologia. Não é que aprofundou a psicologia, não é outro nome que chama psicologia de Jung. Psicologia profunda e psicologia analítica é a mesma coisa. Então a Joana pega os conceitos de Jung para a gente entender. E além dela, inúmeros outros estudiosos. Nós temos um psicanalista, foi psicanalista, estudioso, terapeuta alemão, que é o Bert Hellinger, que ele apresenta 3 níveis de consciência. Existem outros, tá? Outros para a gente conhecer, mas eu achei essa apresentação desses 3 níveis de consciência uma aproximação muito fiel do conceito que está lá no Livro dos Espíritos, tá? Que ajuda a gente a entender isso, como é que a gente chega nessa consciência que traz a felicidade, tá? E aí, para simplificar essas ideias do Bert, ele apresenta esses 3 níveis de consciência assim, ó. Primeiro nível é a consciência pessoal, que é onde estão as minhas ideias, as minhas crenças, aquilo que eu acredito pessoalmente, não necessariamente que seja verdade, certo? Aquilo que eu penso, todas as coisas que eu acho, tá? Aquilo ali tá naquele primeiro nível de consciência. Então, às vezes eu posso concordar porque bate com o que eu entendo, né? E aí aquilo me traz uma certa felicidade. Ok. Aí o segundo nível é o nível de consciência coletivo, que é do grupo, do clã ao qual eu pertenço.
Então aquele grupo cria ideias, né? Então se eu pertenço ali, é meio como que a gente adota aquelas ideias e a gente tem consciências diferentes de acordo com os grupos que a gente vai pertencendo. Então, por exemplo, para a gente entender bem, sabe? Às vezes as famílias criam ideias. Então, o que é bom aqui? Todo mundo aceita esse tipo de coisa, o que é ruim, o que não serve. Os grupos religiosos têm as suas ideias. Isso aqui serve aqui, isso aqui não serve lá, né? E aí começam a ter divergências. Então, se eu sigo a ideia daquele grupo, os grupos políticos são consciências diferentes. O futebol, né? Quem é colorado, quem é gremista, são consciências diferentes. Então, daqui a pouco eu vou achar que se eu sou gremista, eu olho para um colorado e vou achar que aquele colorado ali não presta. E eu tô de consciência tranquila, achando que ele não presta. Ok? E daqui a pouco eu posso, como aconteceu agora há pouco, né? Não teve um jogo essa semana que mataram gente da torcida rival. Isso acontece muito, né, gente? Toda hora. De consciência tranquila. Não é? As pessoas perguntam como é que bota a cabeça no travesseiro e dorme. De consciência tranquila. Porque eu tô defendendo o meu lado. O outro é ruim. É assim que acontece o terrorismo. Eu mato de consciência tranquila, porque eu estou a serviço das minhas ideias, da ideia do meu grupo. E isto é felicidade? E isto me aproxima da lei de Deus? Aí entra o terceiro nível de consciência, que é o espiritual, onde inclui todos os grupos, todas as consciências. E aí eu consigo enxergar no outro para além dos rótulos, ainda que pense diferente de mim. Então, no meu nível de consciência pessoal, é só o que eu penso que importa, e aí eu sou o melhor, e quem é diferente de mim. No do grupo, eu já começo a incluir aquilo que o grupo pensa. Eu vou ampliando. Mas quando eu estou conectada com o mais alto, com o nível de consciência espiritual, vale todo mundo igual diante de algo maior. E aí acabam-se as diferenças, os diferentes, as fronteiras, ainda que a gente entenda que cada um tem um pensamento diferente que está agindo num determinado nível. E com isso a gente consegue se aproximar a consciência tranquila aí é a consciência de que eu incluo tudo. E eu incluo tudo que eu sinto, não só a alegria, também. Todas as coisas que existem e que estão ao nosso serviço. Então, o conseguir expandir esse nosso nível de consciência faz com que eu observe em tudo que tem na vida, na Terra, como ferramentas para a minha evolução. Todas as pessoas como benfeitores, ainda que sejam pessoas difíceis, né? Mas que estão me ensinando algo para que eu possa aprender. E aí esse desconforto de agora, o que eu faço com isso? Como é que eu posso sentir isso e colocar isso a serviço de algo maior, né? Do bem, para não me comprometer. Então, será que o objetivo mesmo, né, o que eu deveria desejar, em vez de ser só feliz, em vez de que todos sejam felizes, não seria talvez desejar alcançar esse entendimento da transitoriedade da vida, né, do quão passageiro é isso aqui, né, da necessidade de a gente viver tudo aquilo que a gente precisa viver. A alegria, a tristeza, o bom, o mal, né? O ruim, o difícil, e o que é bom, o que nos faz bem, e o que a gente acha que não nos faz bem, mas que está nos ajudando de alguma maneira, né? E fazer algo de bom com aquilo que nos acontece, seja o que for. Será que não seria exatamente isso? Eu desejo que
saber fazer algo de bom com qualquer coisa que me acontecer. Para que a gente consiga ampliar cada vez mais esse nosso nível de consciência, e aí sim a gente vai ser tão feliz quanto é possível ser feliz aqui na Terra. A gente vai saber gerenciar as nossas emoções, todas elas. Vai se permitir sentir o que é de se sentir na hora que é de se sentir, né? Não depois. Ou não adoecer porque não sentiu, né? E vai conseguir estar a serviço do mais alto, né? Assim como o nosso irmão maior, nosso modelo e guia Jesus fez quando ele esteve aqui na Terra. Ele viveu o que ele precisava viver e soube nos ensinar como chegar nesse amor maior, né? Que é o nosso Pai. E como enfrentar os momentos de dificuldade com fé no futuro, com essa confiança e com a consciência tranquila, não porque a gente está conectado com níveis de consciência mais inferiores, mas porque a gente está conectado com o mais alto. Que o divino e amado Mestre Jesus, né, possa nos orientar, nos amparar nesse nosso processo, para que a gente possa sim viver o que a gente precisa viver e ser feliz, o tanto que é possível. Muito obrigada. Obrigado, Ana, pela bela reflexão. Só citando também essa questão do nosso nível de consciência, né? Citando a letra A da questão 919, onde Santo Agostinho nos orienta a fazer uma reflexão, passar em revista o nosso dia, para saber se ninguém teve nenhum motivo para se queixar de nós durante a nossa jornada. Então isso é uma coisa importante para a gente atingir essa felicidade também, que é um estado de consciência, da nossa consciência tranquila. Mas nós temos diversas dificuldades quanto a essa consciência. Então agradecemos a reflexão, que Deus nos ampare, nos proteja, nós possamos receber aqui tudo aquilo que viemos buscar conforme o nosso merecimento, conforme o nosso esforço. Que a gente possa absorver esses ensinamentos todos que a gente vem buscar aqui dentro da Casa Espírita, colocando em prática conosco, com a nossa família, para que a gente possa tentar ser feliz o quanto é possível, que nem a Ana nos trouxe aqui. Passamos então para a segunda parte da tarefa da tarde de hoje, que são os passes, onde vamos receber as energias do plano espiritual, que cada um possa abrir o seu coração, a sua mente, acalmar o seu espírito para receber essas energias de renovação, de fé e de esperança. Que assim seja. Aquele vasinho estava bem na